Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Canta bem forte agora. Santo, só a minha vida quero renascer. Vem, Espírito Santo, só a minha vida quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Canta bem forte agora. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra como as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu Espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram.
a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Querido Monsenhor Geraldo, nosso pároco emérito, estimado diácono Márcio, que celebra hoje 3 anos de missão diaconal. Povo santo de Deus, vivemos hoje a alegria de celebrar a solenidade de Pentecostes, o coroamento do tempo pascal, quando se cumpre a promessa de Jesus:
o envio do Espírito Santo. Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, que já se faz presente no meio de nós, mas que é importante percebermos a sua ação no mundo. Já recebido no batismo e confirmado na crisma, o Espírito Santo traz a força necessária para que cumpramos fidedignamente a promessa que outrora Deus colocou aos discípulos e hoje coloca para cada um de nós. Que o projeto da Boa Nova seja anunciado, proclamado. Enviando os discípulos de ontem, Jesus quer enviar cada um de nós. Começou o seu projeto para que continuemos na missão de igreja, povo de Deus, comprometida com o Evangelho. Podemos assim dizer que na festa de hoje, a definição marcante é a germinação da igreja, pois a caminhada missionária da igreja começa em Pentecostes, quando o Espírito Santo entra em suas entranhas e a torna viva e atuante. Diante de uma sociedade que carece de valores celestiais, a celebração de Pentecostes nos dá novo ânimo para assumirmos com coragem aquele projeto iniciado por Jesus. A partir de Pentecostes, portanto, a igreja começa a falar, começa a anunciar e a falar a linguagem do amor. A linguagem do amor, que é uma linguagem universal e que, mesmo sendo desdobrada em vários idiomas, é a única linguagem capaz de ser compreendida pelos povos de todas as nações. Porque quando amamos, tornamos-nos visíveis a Deus e aos homens. Esta é a missão da igreja, queridos irmãos e irmãs. Diferente daquela linguagem retratada em Babel, em Gênesis 11, do capítulo 1 ao 9, pois não envolve a multiplicação de línguas. A linguagem que o Espírito Santo coloca em nós, ela define de maneira sublimar a plenitude da comunhão entre o divino e o humano. Uma linguagem própria, possível, que deve ser abraçada com carinho e assumida com coragem. É preciso anunciar a boa nova. Pentecoste eclode no seio da igreja, como que a centelha de um fogo novo, que precisamos assumir. A linguagem que está na família, a linguagem que está na juventude, a linguagem que está na sociedade e na igreja, mas uma linguagem sedimentada, fundada no amor. Portanto, nesta festa, que também podemos chamar de festa missionária, pois somos enviados, impelidos para a missão, devemos alargar o nosso olhar para o mundo inteiro. Sim, um mundo tão cheio de discrepâncias nos valores, tão marcado pelas insígnias da dor e do sofrimento dos homens. É preciso olhar, mas olhar com o olhar de Deus que ama, olhar com o olhar de Deus que promove um diálogo entre as nações, um olhar com o olhar de Deus que promove na família uma autêntica igreja doméstica. E a igreja se faz presente na pessoa de tantos missionários, e por que não dizer, na missão do pai de família, na missão da mãe de família, na missão da juventude. Sendo assim, o evangelho deste domingo, há pouco narrado, nos apresenta a comunidade de homens novos,
Ontem os discípulos, hoje cada um de nós, erguido de nossas quedas, levantado de nossas dores e ressuscitado de nossas mortes, assumimos uma nova vida. Sim, por quê? Porque é preciso acreditar que em Pentecostes, aquilo que estava na escuridão tornou-se visível, aquilo que estava perdido foi encontrado, aquilo que estava na morte foi ressuscitado. E tudo começa, como bem explicita o evangelho deste domingo, no primeiro encontro. E aí podemos buscar na linha temática do evangelho aquilo que necessitamos compreender para a liturgia de hoje. Os discípulos estavam às portas fechadas, com medo dos judeus. E Jesus chega, rompendo aquele ambiente fechado, como fechamos os nossos corações, rompendo aquele ambiente de medos, como são os nossos medos interiores. E ao soprar o Espírito Santo, faz uma releitura lá de Gênesis, quando Deus sopra naquele homem de barro, dando vida à criatura humana e vida nova. É este sopro que precisamos para alargar o nosso olhar, mas não mais, não menos que isto, tornar possível o Espírito Santo em nós. Como os discípulos de ontem, que tinham medo dos judeus, para levar a boa nova, é preciso refletir hoje. E os nossos medos? Quantos medos não existem lá no interior do coração? Diante da família, apesar de apresentar uma postura de solidez, mas os medos nos desestabilizam. É preciso acreditar, não podemos temer, vencer uma situação de morte, numa sociedade hedonista, pautada nos contravalores. Como educar os nossos filhos? São os nossos medos. Como fazer de uma juventude que não esteja refém da cultura da morte, como as drogas? Como fazer de uma sociedade em que os valores cristãos não sejam sucumbidos pelos contravalores de uma sociedade relativa? Certamente são os medos, porém é preciso acreditar. O Espírito Santo vem sobre nós, mas para que ele venha, é preciso que abramos o coração e nos deixemos guiar por ele. É o Espírito Santo quem nos anima a juventude, dizer: sou jovem, vivo a minha juventude, mas acredito num Pai, em um Deus que cuida e que anima a minha fé. É preciso falar para aquela família que, mesmo diante dos dissabores do cotidiano, não desanimam diante do Espírito Santo, animando a sua família, educando os seus filhos na relação conjugal, no diálogo entre os cônjuges. É preciso falar para a sociedade, para não se deixar levar pela cultura de uma moda tão relativa nos valores. E às vezes, consciente ou inconscientemente, nos deixamos levar por esta crista da onda, de tudo que pode, tudo muda, os valores, o comportamento, a moral, a ética. Não, como Jesus fez com os discípulos de ontem, quer dizer para nós: vençamos este mal. Mas para isto é preciso se deixar levar pelo Espírito, e deixar-se levar pelo Espírito é abrir o coração, que anima a nossa fé. Não há lugar para tristeza na igreja, não há lugar para desânimo na igreja, não há lugar para o desamor na família. Quando colocamos o Espírito Santo no centro da fé, que dá ânimo à caminhada, vencemos as barreiras. Esta é a proposta, não só pedagógica, mas também uma proposta que a própria Escritura coloca para nós em Pentecostes. É o Espírito Santo. Não deixemos levar pelo sopro, pela brisa do Espírito, para que a igreja seja cada vez mais um sinal do amor de Deus, para que a família seja cada vez mais espelho das virtudes, célula máter da sociedade. Estamos perdendo. E perdendo por quê? Porque sentimos medo de acreditar,
Sentimos medo de amar. Parece complicado dizer isto, mas como ter medo de amar? Mas eu não falo de um amor qualquer, falo daquele amor colocado por Jesus à humanidade. Um amor que gera doação, um amor que gera compromisso. Não um amor cheio de subterfúgios ou receios, condicionados ao nosso bem-querer. Não, mas é um amor entrega, um amor doação. Este amor que só se retrata na cruz, no madeiro da redenção. Assumamos este compromisso. Estamos vivendo uma nova realidade. É a igreja que germina no coração do homem, para que este mesmo homem seja sinal deste amor de Deus. Todos nós recebemos o Espírito Santo nos sacramentos, mas é preciso torná-lo vivo em Pentecostes a partir deste dia. Portanto, amados irmãos e irmãs, é a força do Espírito que rompe barreiras e renova vidas. As barreiras dos nossos medos e ressuscita nossas vidas interiores. Com o Espírito Santo somos chamados a dar sentido à fé, à igreja e à família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.